Olá pessoal, muito obrigado por sua presença do outro lado. Estamos de volta com mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, lição de adultos das Igrejas Evangélicas da Assembleia de Deus. Lição de número 12, quarto trimestre do ano de 2018, penúltima lição, esperando, mas trabalhando no reino de Deus, certo? Esperando, mas trabalhando no reino de Deus. O nosso texto áureo diz: cada um administra aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10. E a nossa verdade prática: enquanto vigilantes aguardamos a volta de Cristo, devemos trabalhar diligentemente na causa do Mestre, ok? E nosso texto está em Mateus capítulo 25, 14 a 30. Mateus 25, 14 a 30. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daquele servo ajustou conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes, e atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, ajunto onde não plantei, espalhei. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dá-lhe ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá abundância, mas o que não tiver, até o que tem será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Ok? Uma parábola conhecida como a parábola dos talentos, certo? A parábola dos talentos. Qual é o seu talento? Quais são os seus talentos? Jamais diga que você não tem talento. Essa parábola que conta a respeito de um senhor que precisou viajar
E então entregou alguns de seus servos, alguns de seus criados, algumas responsabilidades. A responsabilidade de negociar um determinado valor. E a palavra de Deus é clara ao dizer que cada qual, cada um, cada pessoa, cada indivíduo, certo? Isso já dando a interpretação da parábola, que cada um de nós recebemos segundo nossa capacidade, certo? Segundo nossa capacidade. E é por isso que nós não devemos reclamar, não devemos nos queixar. Porque o que nós recebemos foi segundo a nossa capacidade, pois Deus é todo onisciente e conhece cada um de nós. Está entendendo? A introdução diz assim: a parábola dos talentos retrata um senhor que viaja para fora do país e deixa suas posses sobre a responsabilidade de seus servos. Não foram as posses, certo? Foi uma quantia monetária, certo? Entendeu? Ok? Enquanto ele estiver ausente, os servos deverão negociar os seus bens para obter lucro. Certo? É o que temos no comentário. Para não fugir ao comentário, mas o que eu entendo, lendo, que foi, certo, uma determinada quantia, um determinado valor monetário, certo? A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, cada um segundo a sua capacidade. E logo ausentou-se para longe, certo? E isto fala dos dons que nós recebemos, das capacidades ou da capacidade que nós recebemos de Deus e da nossa responsabilidade que nós temos neste mundo de negociar ou trabalhar essa capacidade, esses talentos ou esse talento que nos foi concedido. Porque se você prestar atenção, no mínimo temos um talento, no mínimo um, certo? Então, as pessoas não podem se queixar dizendo que não tem capacidade para nada, certo? Que não tem talento para nada, ok? E é isso que, no primeiro momento, trata esta parábola. Muito embora também, certo, ela tenha um teor escatológico, porque esse Senhor pode representar ou representa Cristo, certo? E a sua vinda, o seu retorno, certo? O seu chamado segundo advento para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. Sendo esses negociadores simbolizando ou representando a igreja, simbolizando o povo de Deus.
Então, nós temos talentos, temos capacidades, ou talento, no mínimo ou no mínimo uma capacidade, certo? Que nós devemos trabalhar, certo? Em cima desse talento, desta capacidade, ou desses talentos, dessas capacidades que o Senhor nos deu, nos outorgou, nos presenteou, certo? Para executarmos a sua obra, certo? Para cumprirmos a nossa missão neste mundo, para cumprirmos esta missão, nossa missão, no seio da igreja, ok? O tópico primeiro, interpretação da parábola dos 10 talentos, subtópico primeiro, o contexto da parábola, diz o seguinte: a maioria dos estudiosos enfrenta dificuldades para explicar o contexto da parábola dos talentos, pois se trata de uma narrativa que expõe uma realidade econômica, certo? Muito distinta da nossa, ok? Uma situação econômica muito distinta da nossa, e é muito óbvio. Estamos tratando aqui de um documento de mais de 2.000 anos, e com uma cultura de mais de 2.000 anos. Então é evidente que se encontram dificuldades, certo? Para interpretar, ok? Porque, por outro lado, também pode ser interpretada como no sentido judaico, essa parábola, certo? É claro que, na minha opinião, a melhor interpretação é no sentido eclesiástico, certo? Não judaico, no sentido de igreja e Cristo como o Senhor, ok? No sentido judaico seria esse Senhor como Deus, como Javé, o Jeová, e esses servos representando Israel, certo? Que falhou grandemente no seu compromisso de representar a Deus, certo? Como diz a palavra, povo de dura cerviz, mas que, no entanto, Deus tem um grande compromisso firmado com este povo, certo? Com o seu pacto imutável que ele fez com Abraão, certo? E também, posteriormente, o pacto do Sinai. Um outro arriscou uma explicação dizendo que o procedimento adotado pelo Senhor da parábola era uma das formas que as pessoas de posse adotavam quando se ausentavam por um longo período de tempo. No entanto, tal explicação não é a mais importante assim. A mensagem, nem sempre as parábolas devem corresponder a uma realidade, certo? E por outro lado também não significa que, por ser uma parábola, que Jesus não esteja contando um fato que eventualmente tenha ocorrido, certo? Não existem essas implicações, essas complicações, certo? Ok? Pode ser um conto, uma história, história criada, inventada para passar o ensinamento. No entanto, também pode-se estar contando um caso que ocorreu, certo? Ou num passado distante, ou num passado recente, certo? Então, isso também é possível.
E por outro lado também, não quer dizer que todos os eventos da parábola, certo? Como um conto, como história inventada para passar um ensinamento moral, que todos os seus elementos condizam, sejam condizentes com a realidade em si. Você está entendendo? E principalmente quando você vê um caso como esse, um senhor viajar e entregar valores como esses, enormes, grandes valores para seus servos, para servos, certo? E não deixar com um parente mais próximo, com filho ou com parente mais próximo, com irmão ou outro parente mais próximo. Então, nós vemos ou aprendemos que nem sempre pode condizer com a realidade, certo? Mas a parábola, ela tem o seu valor didático para passar o ensinamento moral, ensinamento ético, ensinamento espiritual, certo? E veja a conclusão aqui do subtópico 1 do tópico 1. No entanto, tal explicação não é o mais importante, sim a mensagem que a parábola pretende contar. O ensinamento moral, o fundo moral, a mensagem. E essa mensagem que todos nós temos no mínimo talento, uma capacidade, uma qualidade, certo? Todos nós temos uma missão, no mínimo uma, para realizar nesta vida, enquanto vivemos, enquanto vivermos, enquanto estivermos respirando, enquanto estivermos a respirar, certo? Temos uma missão, capacidade, um talento. E precisamos colocar isso em andamento, em desenvolvimento. Precisamos colocar em prática, certo? Ok? Saber e não fazer é o mesmo que não saber, certo? Já diziam os sábios, certo? Veja bem, segundo o subtópico do tópico 1, conhecendo o sistema financeiro da época. Conhecendo o sistema financeiro da época, certo? E aí, estamos de volta, certo? Subtópico 2, certo? E aqui eu tenho uma informação de que um talento equivalia a 20 quilos, um talento grego, 20 quilos, certo? Mais ou menos 20 quilos e meio. E era o equivalente a 19 anos de trabalho, certo? Eu não sei até quando procede, mas veja aí. Um talento equivalia a 19 anos de trabalho, somente um. Então, só para a gente ter uma ideia da grande quantidade de dinheiro, certo? Que estava na mão daquele servo. Então, era muito, muito, muito dinheiro. Ou seja, o nosso talento vale muito, mesmo que seja um talento. E temos a obrigação de negociá-lo, de trabalhá-lo, certo? Então temos essa obrigação de executar a missão que nos foi designada e ordenada pelo Senhor. Então é o subtópico 2, né, que estamos
Discutindo, conhecendo o sistema financeiro da época, os estudiosos destacam ainda que, embora Jesus usasse via de regra em suas parábolas imagens da vida do campo e dos trabalhadores, certo? Algumas parábolas são imagens campestres, certo? E aqui toma-se então um modelo econômico financeiro, certo? Pelo fato de que naquela época tal sistema era um assunto corriqueiro e criticado entre as pessoas, certo? Era, segundo o comentarista, negociar dinheiro era algo que era criticado, certo? Tal sistema era um assunto corriqueiro e criticado entre as pessoas, segundo os comentaristas, certo? Eu não fiz pesquisa nesse sentido, certo? Mas numa época li determinado assunto a respeito disso, como surgiu, como os judeus se tornaram grandes banqueiros, porque eles eram as pessoas que não eram bem vistas pela sociedade, eram sempre criticadas, certo? Não conseguiam emprego em repartições públicas e então eles tinham essa função de cambista, de emprestar dinheiro, de agiotagem, e aí tornaram-se, certo, multimilionários, certo? A família mais rica, talvez seja a mais rica do mundo, certo? Que é os Rothschild. Rothschild, se a pronúncia for em inglês, e Rothschild se for em alemão, porque tem procedência alemã, certo? Que está no topo da elite, certo? Entre os mais ricos, certo? São Rothschild e Rockefeller e uma outra família que agora me falha a memória e não lembro o nome, certo? Estão nos topos dos mais ricos, e esses os judeus. Diga-se de passagem que Nova York, certo? Onde existe a maior concentração de judeus fora de Israel, e Nova York foi fundada por judeus, certo? E mudando de assunto e retornando a esta parábola, nós vemos aqui a continuação do nosso comentarista, assim, ainda que elas não tivessem posses e fossem pobres, sabiam desse sistema e entendiam também que as pessoas que tinham muito dinheiro eram as que possuíam maiores condições de multiplicar seus bens, uma vez que desde sempre os juros de empréstimos são elevados. Certamente talvez por isso os servos bons e fiéis tenham atuado eles mesmo como banqueiros, certo? E mais uma vez eu vejo aqui que existe um equívoco, certo? Porque quando alguém lê aqui banqueiro, pensa que é banqueiro no sentido moderno, no sentido atual. Na verdade, eram pessoas que negociavam com dinheiro, certo? E a palavra mais correta seria realmente agiotas, certo? Que mais tarde tornaram-se, certo, banqueiros, ok? Que os judeus eles começaram num banco, um determinado banco, em alguma cidade da Europa, sentado no banco e com uma mesa à sua frente, sentado no banco, emprestando dinheiro e também fazendo câmbio, certo? Como eles ficavam em determinado lugar, numa praça, por exemplo, sentado no banco e à sua frente uma mesa,
Então, desse banquinho surgiu a palavra, então, banco, banqueiro, certo? Ok? E da palavra da banca, que era a mesa, por exemplo, surgiu a expressão bancarrota quando o negócio, então, vai por água abaixo, que vai à falência, que quebra, certo? Ou quebrar a banca ou quebrar a mesa, certo? Quando o negócio vai à falência. Então a expressão banco ou banqueiro é exatamente isso. Porque na verdade eram cambistas e eram agiotas que emprestavam dinheiro a juros. Até mais tarde foi que deu surgimento as casas, certo? De empréstimos, casas de câmbio, certo? E que por sua vez passou-se então a chamar banco por causa daquele pequeno móvel, aquela mobília que o indivíduo estava sentado fazendo ali a sua atividade e que não era ilegal, certo? E mais tarde, certo? Os banqueiros já estabilizados criminalizam, certo? Os agiotas, as pessoas individuais que emprestam dinheiro, certo? Esquecendo-se que eles próprios começaram assim, então influenciando o governo para promulgar a lei para criminalizar o serviço, o negócio da agiotagem, certo? Esse foi o tópico 2. O tópico 3, a motivação e significado da parábola. Subtópico 3 do tópico 1, certo? A motivação e o significado. Então, o que significa essa parábola? Essa parábola tem um contexto escatológico. Pelo contexto escatológico, certo? Que fala a respeito da volta de Cristo, da vinda do Senhor, em que foi contada muito provavelmente a parábola dos talentos, tem como finalidade retratar o período que abrange desde a ascensão de Jesus até a sua segunda vinda, certo? E foi dirigida aos seus discípulos, obviamente, e por extensão a todos aqueles que viriam depois, certo? Consequentemente, a igreja que surgiria e a todos os fiéis, a todos os crentes, certo? Então, tem um significado escatológico e a motivação é para que todos nós, certo? Como crentes, como seguidores de Cristo, sejamos fiéis, certo? E sejamos responsáveis para com aquilo que nos foi designado a fazer, certo? Então, enquanto Ele não volta, nós não devemos ficar parados. Enquanto Ele não volta, nós negociamos, nós trabalhamos. E trabalhamos sempre com o objetivo de aumentar este reino, de fazer este reino crescer, certo? O homem rico, a quem os servos se referiam como o Senhor, que iria partir, é uma representação do Senhor Jesus, positivamente, que vai voltar para buscar a igreja, para buscar o seu povo, ok? E nós não devemos agir como aquele que recebeu um talento, que não foi pouca coisa, certo? Segundo as pesquisas,
equivale a 19 anos de trabalho, mais ou menos. Ok? E quanto dá 19 anos de trabalho? Calculando-se em salário mínimo. Então, é só fazer a conta e você vê, não foi pouca coisa. De maneira nenhuma, certo? Mas ele preferiu não trabalhar. Ele preferiu não agir, ele preferiu a inércia. Preferiu esconder. Quantos de nós estamos nos escondendo? Certo? Quantos de nós? Nós vimos na parábola que o que recebeu 5 dobrou, o que recebeu 2 também dobrou. Certo? E voltando ao nosso discurso introdutório, onde nós falamos que nem sempre deve corresponder à realidade ponto por ponto, não significa que nós devemos dobrar. Podemos fazer além, ou podemos fazer um pouco menos, mas o importante é que se trabalhe, porque o Senhor conhece a nossa capacidade. O que não pode, de maneira nenhuma, é enterrar, é esconder, é ocultar, certo? É se recusar. Se você foi chamado, porque você tem talento, no mínimo um talento, certo? E qual é o seu talento ou quais são os seus talentos, certo? Eu conheço pessoas que pregam muito bem, bom expositor da palavra, dão um estudo muito bem, uma palestra muito bem. Veja que entre pregação e palestra, um estudo bíblico é diferente. Também canta bem, ainda toca instrumentos, certo? Para não ir muito além, eu digo que conheço pelo menos uma pessoa com essas qualidades, ok? Somente uma, eu acho. Mas existem pessoas que têm 2 capacidades, 3, ou no mínimo uma. E se você tem uma, você tem que trabalhar essa capacidade que o Senhor te deu. Você deve agir, certo? Não deve desistir jamais, mas pôr em prática aquilo que lhe foi ordenado, que lhe foi outorgado, certo? Para que o reino de Deus possa prosseguir avante, certo? Porque foi para isso que todos nós fomos chamados, para agir, certo? Para entrar em ação, em nome de Jesus. E aí, prosseguindo agora o tópico 2, usando a nossa capacidade para o reino de Deus, né? Vamos procurar ser breves. O Senhor reparte seus talentos segundo nossa capacidade, isso é verdade. 5, 2, 1, certo? Poderia ser 5, 4, 3, 2, 1, mas não tem o 0, certo? E aí surge uma pergunta, uma questão: será que essas capacidades, esses talentos, essas qualidades seriam tão somente para funções eclesiásticas, para funções espirituais na igreja? Sim ou não? Eu creio que não. Essas capacidades poderão ir muito mais além, certo? Poderão ultrapassar essas fronteiras, ou a fronteira dessa questão espiritual,
que envolve o trabalho na igreja, certo? Pode ser uma capacidade médica, certo? Para o trabalho na medicina, certo? Ou para qualquer outra profissão que você, como cristão, deve zelar, certo? Deve procurar cada vez mais se capacitar, certo? Porque também na sua profissão, na sua área de trabalho, no seu local de trabalho, você é, ou nós somos, um representante do reino de Deus, ok? Então Ele nos concedeu segundo a nossa capacidade. Então todos nós temos pelo menos um talento, uma capacidade para cumprirmos, para executarmos no reino de Deus, não só no âmbito da igreja, certo? Talvez alguém possa até me criticar, certo? Dizendo que isto aqui é tão somente com relação à igreja, mas eu não creio que seja somente em relação à igreja, certo? Porque a igreja no sentido de comunidade, porque onde nós estivermos, nós individualmente representamos esta igreja, nós somos esse templo do Espírito Santo, nós somos esse representante desse Senhor que nos concedeu o talento. Ou você vai dizer que a sua capacidade médica, certo? Não é um talento que Deus lhe deu, é algo apenas de você. Que sua habilidade para a matemática, para a química, para a física, não é uma capacidade, um talento que Deus lhe deu. Ou você, como um bom advogado, como um bom orador, certo? Então, essa é a questão. Então, o Senhor reparte seus talentos segundo as nossas capacidades. Agora, vamos nos ater à questão eclesiástica, positiva, certo? Já que numa classe de escola dominical estamos falando para crentes de determinada igreja, certo? Que precisam tomar um impulso, certo? Precisam deixar a cadeira da indolência, certo? A zona do conforto e partir para a luta, para a guerra, certo? Com toda a vontade, com toda a disposição e colocar em operação o dom que Deus lhe deu, a capacidade que Deus lhe deu, o talento que Deus lhe deu. E essa é a hora, e essa lição é muito oportuna para isso, né? Principalmente estamos no final do ano, uma época que as pessoas fazem muitas promessas para melhorar no próximo ano, né? Então é bom não esperar, certo, que chegue o próximo ano, é bom que se comece agora, desde já, certo? O Senhor nos deu talentos conforme a nossa capacidade. Então não adianta querer ser o que o outro é, o que os outros são. Seja você com o talento que Deus lhe deu, com a capacidade que Deus lhe deu. A capacitação do homem por Deus, sobre tópico 2, do tópico 2, certo? Aí cita lá o caso de Oliabe, né? Bezalel e Oliabe, que Deus deu certas capacidades artísticas. Olha aí, certo? O que eu falei anteriormente. Muito embora essa capacidade artística fosse para ser executada no âmbito religioso, certo? Ali na nascente nação de Israel, nessa questão aí que envolve o tabernáculo, certo? Mas o que eu aprendo? Que capacidade artística também é um dom de Deus, certo? Capacidade para entalhar, capacidade para pintar, capacidade para bordar, capacidade para criar, certo? Êxodo 35, versículo 30 a 35, certo? Ainda existe esse mesmo assunto, não sei, talvez acho que em Êxodo capítulo 31 também fala um pouco a respeito, certo? Então, Deus nos concede
capacidades e capacidades extraordinárias, certo? Ele nos abre a mente, ele nos ensina. Ainda temos o Espírito Santo que nos ensina, grande mestre, certo? Subtópico 3, o acerto de contas. É uma questão, certo, que a pessoa não quer muito prestar conta, certo? As pessoas têm horror, talvez o brasileiro seja o povo que tem mais horror de prestar contas. Mas nós devemos prestar conta daquilo que está em nossas mãos, que nos foi entregue, certo? Isso acontece nas empresas onde trabalhamos. Se você é motorista, você trabalha com um carro, é sua responsabilidade zelar por ele, você tem que prestar conta, certo? E assim também em todas as áreas, certo? Tomamos conta e prestamos conta, certo? Ok? O próprio Deus, que não precisa prestar conta a ninguém, após eu criar cada coisa, ele saiu investigando, eis que tudo está bom, eis que tudo está ok, certo? Imagine nós, certo? Na hora da prestação de conta, 2 daqueles servos que foram bem-sucedidos porque trabalharam, certo? E aí nós vemos que quando nós não somos bem-sucedidos é porque às vezes nós não empreendemos o esforço que era necessário, certo? Às vezes nós cavamos um buraco, enterramos, escondemos, certo? E quando o Senhor voltar, o que será de nós? O que será? O que será de nós quando o Senhor voltar? Esta é a grande questão, esta é a grande pergunta. O que nós estamos fazendo com o talento ou os talentos que nos foram dados, certo? O que estamos fazendo? O que estamos fazendo com os talentos que nos foi dado? Ok? Responda essa pergunta você mesmo. O que estamos fazendo? O que será na hora da prestação de contas? Ciente da sua obrigação, os 2 primeiros servos, não sabendo quanto tempo o seu senhor estaria ausente, então logo ele se foi e começaram a negociar imediatamente. Começaram a negociar imediatamente. Não sabia quando o Senhor voltaria. E o Senhor voltou logo. Eles nem esperavam. E aí o Senhor voltou. Assim será a volta de Jesus Cristo para buscar o seu povo, buscar a sua igreja. E será o dia da nossa prestação de contas. Haverá o dia da nossa prestação de contas, certo? Se o servo que receberam um talento tivesse feito o mesmo que os outros 2, certamente seu desempenho seria semelhante. Certamente que o que os outros 2 ouviram, eu também ouviria. Se eles fizessem o que os outros fizeram, certo? Certamente ele obteria resultado. Mas ficou com medo, o medo o paralisou, o estagnou, certo? E às vezes é isso que acontece com alguns de nós. Estamos estagnados, parados devido ao medo. Estamos em um estado de inércia total, certo? Por quê? Porque temos medo.
E devemos lançar fora o medo, porque o verdadeiro amor lança fora o temor, o medo. Devemos partir para a luta, para a guerra, em nome de Jesus, e vencer, procurar vencer as batalhas. E venceremos porque o Senhor está do nosso lado. Tive medo do Senhor, né? Tive medo. Eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, as juntas onde não espalhastes, certo? Porque isso certamente eram os servos que faziam esse serviço. Mas isso é considerado como um trabalho do Senhor, porque a obra é do Senhor. E ele diz: eu tive medo, certo? E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Atemorizado escondi. O que nos está atemorizando e o que nós estamos escondendo? E o nosso talento estamos enterrando, estamos escondendo, não estamos trabalhando, certo? Por quê? Por causa do medo. Agora ele sabia que o Senhor era duro, e mesmo assim não trabalhou, não negociou o talento que foi lhe dado, certo? Eu entendo que deveria ter acontecido exatamente o contrário, já que ele sabia que o Senhor era duro, certo? Não deveria nem ter aceitado no início, certo? Ter mandado entregar outra, certo? Mas recebeu o talento e não negociou, certo? Não deu prosseguimento para que o Senhor tivesse lucro, certo? E essa é uma questão muito importante, porque o Senhor não quer quem dê prejuízo no seu reino. E nós estamos falando em prejuízo financeiro, não. Prejuízos com escândalos, certo? Prejuízos com heresias e com coisas do tipo. Porque nós fomos chamados para uma boa obra, ok? E devemos dar prosseguimento a essa boa obra, não temer o nosso Senhor, certo? E é isso que nós devemos fazer, certo? E agora vamos ver o tópico 3. Vamos procurar ser rápido, né? É o tópico 3, trabalhando até o Senhor voltar, usando os talentos segundo a nossa capacidade, certo? É preciso ser você mesmo, certo? É preciso, certo? Ter autenticidade, não procurar imitar os outros, não procurar imitar os demais e nem tampouco invejar os demais, certo? Porque o talento que é meu, o talento que é seu, o talento que é do outro irmão, e assim por diante. Esse irmão tem 5 e eu tenho 1, certo? Isso aí não é problema meu não, é de Deus, é do nosso Senhor que nos entregou o talento, certo? Porque se ele me deu 1 é porque eu tenho capacidade apenas, certo? Para um talento. Certo? Não tenho capacidade para 2, nem para 3, nem para 4, nem para 5, certo? E quem é que nos conhece melhor do que Deus, do que o Senhor? Então, usando os talentos segundo a capacidade, certo?
A respeito com o trabalho do trabalho com a expansão do reino de Deus, o Senhor reparte talentos segundo a nossa capacidade e os requer na mesma medida. Então não se preocupe, porque vai ser requerido na mesma medida, certo? Ele não vai requerer além. Você está entendendo? Porque Ele te conhece, nos conhece, sabe que nós somos pó. Ele nos conhece profundamente, intimamente, muito mais do que nós próprios, certo? Então, é o subtópico 1 do tópico 3, certo? Subtópico 2, a advertência de que haverá uma prestação de contas. Falamos disso um pouco. Haverá uma prestação de contas e você se acostume com isso. Existem pessoas que não gostam de prestar contas na igreja, certo? No trabalho, certo? Não gostam de prestar contas no trabalho. Existe um negócio para quem trabalha com equipamentos nas empresas, uma espécie de um check-in ou checklist, que isso é uma espécie de prestação de contas, certo? Do operador da máquina, certo? E às vezes, certo? O funcionário faz de qualquer maneira, às vezes não dá muita importância, às vezes não gosta de fazer, certo? Porque acha que perde tempo, isso e aquilo outro. Então, a prestação de contas existe em todas as áreas, em todos os âmbitos da sociedade, certo? Existe também na igreja com aqueles que têm cargos, que têm funções. Então, é algo que é comum, que é normal e que é rotineiro, ou pelo menos deveria ser. E nós devemos nos acostumar com isso. E também, com relação à eternidade, existe também a prestação de contas. Nós vamos dar conta de tudo que tivemos feito aqui por meio do nosso corpo, segundo a palavra de Deus, certo? Ciente da sua obrigação, os 2 primeiros servos, não sabendo quanto tempo seu senhor estaria ausente, tão logo ele se foi e começaram a negociar imediatamente, empregaram os seus talentos, ou seja, negociaram, não descansaram, enquanto não dobraram, certo? Em ambos os casos, os talentos foram devidamente empregados. Se o servo que receberá um talento tivesse feito o mesmo, certamente seu desempenho seria semelhante, certo? Então, existe a prestação de contas, nós devemos nos acostumar a ela, certo? Então, se o seu pastor pede prestação de contas, não se chateie, porque isso é normal, isso é comum, certo? E isto é bom, certo? Para a organização em si, certo? E com relação à eternidade, à volta de Cristo, isso vai ocorrer, certo? Isto é certo. Então, vamos procurar andar conforme a palavra de Deus, conforme os preceitos da palavra de Deus, certo? Subtópico 2, advertência de que haverá uma prestação de contas, certo? Advertência de que haverá uma prestação de contas, certo? E repassando usando os talentos segundo a nossa capacidade. E assim, por final, temos aí a recompensa, subtópico 3, tópico 3, recompensa no tribunal de Cristo, certo? E a própria palavra de Deus nos diz, o nosso trabalho não é vão no Senhor, certo? Não é vão. Então, não se desespere, não se desanime, certo? Continue firme, continue na luta,
certo? Você que pensa em desistir, não desista. Você que pensa em parar, não pare, porque o nosso trabalho não é vão no Senhor, certo? Além de ser uma responsabilidade trabalhar no reino de Deus, é um privilégio. Os elogios que o Senhor fez aos servos no seu retorno lembram dos galardões que, como seus servos, poderão esperar no dia do julgamento de nossas obras no tribunal de Cristo, certo? Haverá um julgamento e aqueles que andaram conforme a palavra de Deus, ensinamentos, conforme as Escrituras, com certeza serão recompensados, certo? Porque o nosso trabalho não é vão no Senhor, ok? Nosso trabalho não é vão no Senhor. Eu não sei se eu li algo aqui, veja bem, os tópico 2, subtópico 3, eu não sei se eu li ou se pulei, o acerto de contas, que é basicamente o que tem aqui no tópico 3, certo? Basicamente a mesma coisa, acerto de contas, a responsabilidade de desempenhar uma missão na obra de Deus é de tal envergadura que a parábola que estamos estudando fala do acerto de contas dos servos de Deus com seu Senhor e mostra algumas verdades. É interessante entre elas de que os homens podem até receber dons desiguais, mas devem desenvolvê-los e entregá-los com a mesma diligência, pois os que fizeram a vontade do Senhor receberão a mesma remuneração, certo? Tanto que a parábola, ela fala coincidentemente que ambos dobraram. O recebeu 5, dobrou, ganhou mais 5, recebeu 2, ganhou mais 2, certo? Mas as recompensas foram iguais. De igual forma, o negligente, independentemente do quanto recebeu pela sua maneira de lidar com o talento, também será punido, certo? Esse é o comentário aqui do subtópico 3 do tópico 2 que eu acho que pulei, certo? Os homens podem até receber dons desiguais, os dons não são os mesmos, certo? Muito embora aqui na parábola, certo, esteja se atento a talentos, mas os nossos dons, as nossas capacidades diferem de pessoa para pessoa, certo? Pode até ser iguais, pode ser semelhantes, mas também são diferentes, certo? Não adianta querer ter o que o outro tem, possuir o que o outro possui, no sentido de talento, de capacidade, certo? Porque Deus nos conhece e Ele, certo, nos presenteia, porque estão presentes, conforme a nossa capacidade. Então não adianta chorar, se espernear, certo? Não adianta dizer que o outro sabe mais do que você, sabe falar melhor, sabe pregar, sabe cantar, certo? Que fulano é um bom advogado, um bom doutor, um bom cantor, certo? E aí por aí vai. Os talentos são infinitos, certo? Os talentos são infinitos, certo? E a capacidade que Deus nos dá também são variadas, certo? Como prova a própria parábola, como nos quer passar a própria parábola. A cada um segundo a sua capacidade. Então é isso, segundo a capacidade de cada um, certo? Então não adianta olhar para o outro, não olhar para o vizinho, para o irmão do lado e querer ser o que ele é ou fazer o que ele faz, certo? Procure entender,
certo? Qual é o seu talento, a sua capacidade, para que você foi chamado, certo? E trabalhar nisso, trabalhar em cima disso, que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e para a expansão do seu reino, ok? Muito obrigado, Deus abençoe, poderosamente, ficar com Deus, bye bye, goodbye.